Muito bem, sejam bem-vindos então, oficialmente ao nosso módulo C, fase 1 agora de 2022. Então começamos agora a explorar um pouco mais sobre esse nosso estudo de caso. Lembrando que todos os módulos ímpares se referem então ao estudo de caso. E falo justamente a vocês da área da educação, que reforço, envolvem tanto áreas da licenciatura em pedagogia, educação especial, psicopedagogia, e também o bacharelado em psicopedagogia. Todos esses cursos envolvem então a própria área da educação em si. E lembrando, quando nós falamos no nosso estudo de caso, nós vamos triangular entre o que são os fatos, o que são as aprendizagens, as oportunidades, realmente, e todo o conhecimento que vamos ter a partir dos estudos, das leituras que vamos ter ali dos artigos em si. Lembrando que o próprio estudo de caso é essa busca daquilo que nós já conversamos em outros momentos, do idiosincrático, de situações incomuns, situações inusitadas, pouco exploradas pelo locus em si. Assim como nós já vimos falando tanto nesse estudo de caso como em outros, até mesmo em outros portfólios, estamos explorando muito as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que envolvem então, que miram, na verdade, a própria agenda aí de 2030. Que nós temos com isso, e até para nós entendermos os fundamentos metodológicos do nosso estudo de caso, temos que, além de apresentar determinados casos, quando nós falamos do contexto geral, nós vamos interpretar aquilo que vamos estar lendo de uma maneira mais contextualizada, vamos apresentar, os resultados por meio de diferentes linguagens, diferentes abordagens, diferentes colagens, dramatizações, fotografias, gravações, ou até mesmo textos narrativos que possamos desenvolver a partir daquilo que possamos aplicar no nosso locus regional em si. E nisso, suscitar essas diferentes possibilidades de prática. Lembrando que agora, o módulo C1 ele vai abordar um pouco mais a ODS número 10, ou seja, focando na redução das desigualdades. As ODS número 10 ela tem então esse foco específico. E é muito importante, eu chamo a atenção de vocês, principalmente vocês que são calouros, vocês que estão iniciando os cursos da educação, que é muito importante para além de desenvolver as provas objetivas ou até mesmo as APOLs, que são provas com consulta que você faz, é muito importante que você desenvolva os trabalhos em si, porque se você não entregá-los, você não vai com a média necessária para a sua aprovação, que é 70. Então, o estudo de caso, assim como outros trabalhos, ele tem um peso de 40% da nota, então é muito importante que você desenvolva ele. A postagem desse estudo de caso, ele já está disponível para vocês a partir da segunda semana de iniciação das matérias vigentes. Então, se as suas matérias já iniciam, por exemplo, agora no dia 12/9, a partir de semana que vem, você já tem a oportunidade de estar postando, então, os seus estudos de caso. A resposta deve conter entre 3.000 a 5.000 caracteres, lembrando que não são palavras, são caracteres ao qual você deve então colocar lá, contando, claro, com os espaços. E a resposta deve conter todas as perguntas que estão sendo ali solicitadas, ou seja, você vai fazer um texto argumentativo, dissertativo, costurando. Primeira questão, vai de repente dando a resposta dessa primeira questão. A segunda questão já vai costurando com a primeira, e assim a terceira já vai costurando com a segunda, de tal maneira que o seu texto tem esse formato de funil, vai afunilando, falando primeiramente de uma questão mais global em si, de questões que acontecem realmente em outros países. Num segundo momento, até você pode deixar primeiramente 1.500 caracteres para falar da primeira questão, depois mais 1.500 caracteres para falar da segunda questão e por último, deixando então 2.000 caracteres com os espaços, obviamente, para falar então da última questão que vai valer então uma pontuação um pouco mais significativa. E reforço,
né, assim como foi no momento pandêmico e agora no momento pós-pandêmico, não necessita de apresentação presencial no polo, como acontecia, né, em módulos então anteriores. E para nós fecharmos, né, encontrarmos o que nós chamamos de das chaves do castelo, né, ou seja, desde os conhecimentos que você vai ter por meio da pesquisa que você vai fazer, as habilidades, né, que você vai desenvolver por meio dessa reflexão sobre as questões sociais em si, até as atitudes, né, que eu diria que é um dos elementos mais importantes, que é pensar a educação enquanto formadora para transpor esses problemas sociais que nós vivenciamos, os valores, que é praticamente essas reflexões sobre a participação de cada ser humano, né, no combate à desigualdade social que nós vivenciamos. E, por último, as emoções, que esse despertar e a sensibilidade sobre, né, para com o próximo a partir da pesquisa que você então vai estar desenvolvendo. E lembrando que o grande banner, né, o carro-chefe, a grande temática do nosso estudo de caso nesse momento é redução das desigualdades, mirando então os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, número 10 agora. E tem como meta então o objetivo 10, né, que é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, né, tanto dentro dos países quanto dos países vizinhos, né, que se comungam. E diante disso, nós temos como alguns subitens diante desse objetivo 10, como por exemplo, que até 2030 nós possamos progressivamente alcançar e sustentar, não somente alcançar, mas também sustentar o crescimento da renda dos 40% da população mais pobres a uma taxa aí maior que a média nacional. Então esse é um dos subitens dessa meta número 10. Um outro subitem, que é também até 2030, empoderar, promover essa inclusão social, né? Tanto inclusão social quanto também inclusão, claro, econômica, inclusão política de todos né, os envolvidos, independentemente de idade, de gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou mesmo condição econômica ou qualquer outro elemento que possa então surgir. Assim como garantir igualdade e a oportunidade de reduzir essas desigualdades, então adotar políticas, né, especialmente política fiscal, política salarial, né, proteção social, alcançando com isso progressivamente, né, uma maior igualdade. Esse é o grande propósito desse nosso estudo de caso, agora mirando então a Agenda 2030. E nisso temos um fato caso para explorar um pouco mais, que vamos até explorar um pouco mais esse fato caso em outros encontros, tá certo? E além de tudo, nós temos também algum referencial teórico para estar também explorando. Além de um texto, né, de Teresa Campelo sobre a relação das faces das desigualdades no Brasil, é um trabalho bem importante, né, para a leitura, um artigo científico que vale realmente bastante a leitura para entender realmente um contexto aí mais global, assim como alguns textos que vão mirar algumas questões mais nacionais, como as questões das Nações Unidas do Brasil, né, e explorar mais esses textos falando a respeito das desigualdades, assim como acessar o próprio site do IBGE, né, sobre alguns dados estatísticos, então, realmente relacionados à sua região, ao seu local. Talvez você esteja se perguntando, mas professor, em relação ao meu locus regional, né, a minha cidade como Balneário, Itajaí, Navegantes, Penha, como que eu posso alcançar? Acessando sites governamentais, entrando no site da prefeitura, entrando no site realmente de ONGs que possam realmente fazer pesquisas a respeito da sua temática. E realmente vale então a exploração das temáticas em si. Reforço que nós temos então algumas perguntas para serem então exploradas, e a partir dessas perguntas nós vamos então reforçar a nossa resposta. Como por exemplo, nós temos ali 3 perguntas para estar respondendo. A primeira delas vai falar obviamente numa questão mais global. Por exemplo, citando que a partir da leitura do fato caso,
né, que nós temos no nosso estudo de caso. E eu vou deixar para vocês também aqui embaixo, na descrição desses materiais, o cenário mundial, né, sobre as desigualdades. E para isso, nós temos como base alguns países, né, no nosso caso, com países esses como a África do Sul, a própria Namíbia, a Zâmbia, a própria República Centro-Africana, Lesoto e Moçambique. Diante desses países, analisando então, né, o cenário desses países, nós vamos escolher um dos países que foram citados e registrar então 3 problemas. É muito importante que nesses primeiros caracteres você cite 3 problemas sofridos pela população em relação à desigualdade. E você vai descrever, né, contemplando então os problemas e se existe alguma ação para diminuir a própria desigualdade. E posteriormente a isso, eu chamo a sua atenção, você vai fazer uma relação desses problemas com a realidade da sua região ao qual você então está vivendo. E com isso, você vai então verificar se essa relação está presente ou não, né? Essa vai ser o grande questionamento que você vai fazer. Depois disso, você vai então costurar com uma segunda questão, que eu vou falar uma questão mais agora nacional. Você vai observar agora o contexto brasileiro, né, e pesquisar um projeto social desenvolvido no Brasil, cujo foco seja então a promoção da igualdade e articular com os problemas de identificação, né, identificando então e costurando com nós falamos ali na primeira questão, e descrever se esse projeto ele poderia auxiliar na resolução de problemas que foram citados então anteriormente, que foram citados então nesses países que nós então elencamos. E por último, agora você vai pensar na sua região, né, no local onde você vive, Balneário, Itajaí, Navegantes, ou em outro polo, ou em outra cidade ao qual você pertença, né, e pesquisar um projeto que seja então desenvolvido a partir desses objetivos de desenvolvimento sustentáveis, apontando o número 10, identificar o nome do projeto, identificar os objetivos e ao qual se destaca 2 ações, né, que são feitas para que seja atingida então, né, a ODS. Se eu, por exemplo, fosse fazer hoje esse projeto, naturalmente o primeiro estalo que me vem à mente é buscar no site da prefeitura, né, estamos agora aqui em Itajaí, na prefeitura municipal, o site da prefeitura municipal de Itajaí está buscando. E se caso não encontre, ir lá na prefeitura, buscar conversar com algum responsável e realmente dar a cara a tapa para realmente fazer essa pesquisa em campo específico, né? É muito gratificante também isso. E a partir dessa sua concepção daquilo que você achou, daquilo que você realmente encontrou como dados, você vai propor uma ação que poderia ser incorporada a este projeto, né? E para atender às suas necessidades da sua comunidade em si. Agora estamos em período eleitoral, quem sabe até propor algum deputado, propor realmente algum legislador nesse processo. E nisso, essa sua resposta vai ter um valor, né, realmente um pouco mais significativo. Lembrando, você vai postar a sua resposta naquela caixinha comentários que você tem lá. Você não vai colocar nenhum link, nada do YouTube, nada disso. A sua resposta que você vai construir lá no Word, construir a resposta, primeira, segunda, terceira questão, costurando, né? Você vai simplesmente copiar essa sua resposta e colar naquela caixa de comentários. Se ultrapassar 5.000 caracteres, o sistema ele bloqueia e não deixa você enviar. Então é muito importante que você se atente que o seu texto, né, ele tenha então entre 3.000 a 5.000 caracteres, que você vai copiar do textinho que você fez lá no Word e colar na caixinha de comentários lá no ícone trabalhos de uma das disciplinas. Lembrando que um trabalho equivale então para as 2 disciplinas. Joia? Certifique-se disso. Então esse é apenas um apanhado geral sobre esse nosso estudo de caso do módulo C, fase 1, agora em 2022. Falando então dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, mirando então, né, o objetivo 10 aí da agenda de 2030. Já, senhores, novamente, muito obrigado. Agradeço a presença de todos vocês aqui, certo? Encerro com vocês aqui no YouTube e continuo então com vocês aqui no Google Meeting. Um abraço.
e até um próximo encontro.